Eu tenho uma história muito engraçada, eu vou contar, depois vai ver se o vídeo coloca. Eu tinha 4 anos, quando eu tinha 4 anos, meu tio me fez um medo de que viu um espírito saindo do espelho na casa de um amigo dele, e esse espírito possuía o corpo desse amigo dele, e aí eu tinha 4 anos para uma criança, isso é uma coisa completamente absurda. Eu desenvolvi síndrome do pânico, até hoje eu tenho medo de espelho, eu não durmo em quarto que tem espelho, eu não consigo me sentir bem, no meu quarto tem espelho hoje em dia, mas eu tive que ir para terapia, eu acho que eu já comentei isso, foi uma coisa bem complexa, até conseguir. Mas, junto ao espírito, era atrelado o corpo, né? O corpo da pessoa tá morta ali. E aí eu chego para estudar anatomia, o que é que tem? Corpos. O que é que acontece? Eu chego na faculdade para estudar para a prova, 6 horas, 7 horas da manhã, o laboratório abre, eu peguei minhas peças, a gente ia fazer a primeira prova de anatomia, eu lembro que a gente ia estudar sobre vértebras, medula, osteologia, isso, do 2007. Aí, beleza, peguei lá minhas pecinhas, porque o ossário é num canto e onde ficam os cadáveres são em outros. Aí eu peguei os ossos e fui embora estudar. Só que eu entrei no laboratório de formalização e tinha um cadáver completo, né? E ele estava coberto com um pano verde. Aí eu coloquei eu botei o crânio, olha, Wagner, pelo amor de Deus. Eu botei um crânio. Eu moro só, pelo amor de Deus. Aí eu botei lá o crânio na maca e o cadáver... Já começa a sorrir, assim. E o cadáver ficou formal, do outro lado. Falou formal, o Wagner chega já gosta, Aí o cadáver ficou do outro lado, só que ele estava coberto. Então o que é que eu fiz? Eu entrei no laboratório e fechei a porta. Assim, minha gente, eu pensei, né? Vou deixar a porta aberta, porque qualquer coisa eu corro, né? Aí o que é que aconteceu? Eu fiquei de costa para estudar pro cadáver, mexendo na máquina e olhando de costa. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar de frente para ele, porque eu fico olhando. Se ele se mexer, eu corro. Sim. Só que, tipo, faz 50 anos que o cadáver tá morto, né? Mas tudo bem. Aí ele tava coberto com pano verde. Eu tirei o pano verde e fiquei olhando. Aí tudo bem, eu me concentrei lá, tá a massa, a porta do laboratório de formalização fechou. Tudo bem. Como eu tava muito concentrado na prova, eu não liguei. De repente, aparece a tia da faxina lá, que ela não foi muito delicada abrindo a porta. Ela abriu a porta com tudo. Pá, na porta. Gente do céu. O que tinha de osso em cima da maca, eu joguei no chão. Os processos estiloides dos ossos quebrados, foi Matias que quebrou de alguns que caiu no chão, os processos estiloides lá. Gente, eu só saí do laboratório tremendo e fui ligar pra mãe e disse, mãe, pelo amor de Deus, é agora que eu saio dessa faculdade. Porque eu não tô louco de ficar aqui, não. Se André assiste esse vídeo, hein? Olha, a mulher ria tanto na minha cara, mas aí eu perdi o medo. Eu odeio aquele lugar, de verdade. Eu tô feliz que essa é a última vez que a gente vai pagar anatomia. Tô feliz, mas minha gente, não é bom anatomia. Eu acho que tu podia fazer um vídeo depois com essas histórias engraçadas que acontecem micos. Na anatomia. Sim, com certeza. Micos e vergonha de fofoca. Eu passei por uma com Yasmin também, muito engraçada. Mas vou deixar eu tenho muitas. Andressa caindo no primeiro dia. Andressa caindo no primeiro dia de aula. Caindo no segundo e no terceiro. Até hoje ela tá caindo. Eu não caí. Foi um foi quase cair. Foi um tropeço. Rafael, já que é pra tombar. Rafael, é mesmo. Tu devia fazer um vídeo mesmo. O pior que a gente acha, tipo assim, mas você tá na faculdade, muita coisa, a gente tem que aprender tudo, porque se eu não aprender isso, eu não vou ser um bom profissional. Tipo, tem uma pressão assim, tipo, se eu não lembrar disso aqui, daqui a 6 anos, quando eu estiver no consultório, meu Deus do céu, o paciente vai morrer. Mas tem, assim, é uma carga de conteúdo muito grande e nem tudo é necessário, sabe? Tanto que o pessoal fala que o que a gente está a gente não tem muita experiência agora, porque a gente nasce com o básico. Mas o pessoal fala que você não aprendeu no básico, você aprende no clínico. Você não aprende no clínico, você aprende no internato. Se você não aprende no internato, você apanha na residência. E assim vai. Mas é isso, nem tudo é necessário. Sobre o que o Matheus falou, assim, a questão de anatomia, a gente acabou nem falando na parte da adaptação. Eu acho que é uma parte de adaptação do curso muito importante, né? Porque eu acho que, assim, acho que poucas pessoas da nossa turma tiveram contato antes com corpos, assim, com peças cadavéricas, né? Que até eu acho, assim, que você fala peça cadavérica tira muita questão da humanização daquele corpo, né? Porque você começa a ver aquilo só como um instrumento de estudo e esquece que aquilo ali foi uma pessoa antes. E isso aí dá viés para muita gente falar dos corpos como se fossem, sabe, nada, com desrespeito. A gente já teve já ouvi piadas, já ouvi muita coisa. Chato.
Pois é, a gente teve situação interna, foi chato. Então, assim, acontece muito, é normal. Vai acontecer com quem entrar em medicina, vai ter alguém que vai esquecer que ali é um corpo, e às vezes vai perder essa questão do respeito. A gente faz um juramento ao corpo e tudo mais. Porém, a gente trabalha, assim, passa tanto tempo naquilo, com o professor mesmo dizendo assim, peça cadavérica e tudo mais. E quando você pega, por exemplo, você pega partes separadas, você não vê ali a estrutura completa, por exemplo, vou pegar aqui um cérebro, vou pegar uma mão, tudo mais. Você esquece do conjunto daquilo, que aquilo formava um corpo e vê aquilo só como uma peça, que acaba perdendo toda a humanização, sabe? É uma coisa, uma adaptação tremenda, assim, para aprender a reagir bem. Tem uma peça de olho, gente, que esses dias eu mexi nela por causa da liga, que eu tinha muito medo daquela peça. Eu olhava para aquela peça e falava assim, meu Deus do céu, não estou entendendo nada disso aqui, é horrível. E assim, com o passar do tempo de estar lidando com coisas de peça e tudo mais, que eu reagi normal, eu fiquei tipo assim, meu Deus, a pessoa realmente assim, banaliza o negócio. Sim. Sabe? Uhum. Eu fui mais além, né? Eu fui para dissecação ainda, piorou. Fui abrir, eu ia fazer estágio no FVO. É muito diferente. Dá pena ter, tipo assim, a pessoa tá lá com pena e tudo mais, aí chega a pessoa que tá dissecando responsável. Não é pra ter pena, é pra ir com tudo, só que você não consegue, porque você pensa que tá ali, meu Deus, isso aqui era uma pessoa, sabe? Quando vocês entrarem, se depararem com um professor que não tem uma metodologia boa de ensino, não fiquem ansiosos como eu fiquei. Teve uma aula lá, não vou citar nome nem de quê, que eu não estava conseguindo entender porcaria nenhuma. E eu estava, meu Deus, todo mundo está entendendo. A limitação é minha. Aí quando a gente sai da sala e todo mundo não entende nada, que a bosta foi essa? Não sei o que, não sei o que. Fiquei ansiosa de graça. Todo mundo vidrado, assim, não, isso aqui não, né, professor? Tirando dúvida e tudo mais, super interagindo, e você lá, assim. Sim. Às vezes, as limitações não são nossas. A metodologia do professor que está passando ali é uma dificuldade dele. Então, calma. Não entendeu o assunto, não precisa começar a chorar quando eu começo na aula, não estou entendendo nada, eu já começo a esquiar lágrima. Tem que chegar em casa. Tem que chegar em casa e falar, é isso? Pronto. Agora eu vou ler sobre vai dar certo. O professor não soube me ensinar, mas não tem problema, a limitação dele. Agora eu vou tentar. Se não conseguir, tem 500 pessoas na sua turma que podem te ajudar. Não precisa ficar frustrado desde o início. Então, o próximo tópico seria mais em relação às provas. No caso, a adaptação ao novo modelo de prova, né? Porque a gente passou um bom tempo aí só, tipo, no mesmo modelo de fazer prova por escrito e tal. E para mim o baque maior foi histologia e anatomia, né? É uma metodologia de prova assim, totalmente diferente, que quem tem ansiedade, meu filho, olha ali, vai explodir, viu? Porque prova de anatomia prática, prova de histologia prática, que tipo, é quilometrado o tempo e tal, meu Deus, é tipo um modelo totalmente diferente do que eu já, tipo, tinha vivenciado de prova, entendeu? Então pode ser que seja uma coisa um pouco complicada para muita gente. Para vocês que pensaram. Prova, eu vou puxar mais um saco para fisiologia, porque, tipo... Pode puxar. Porque, tipo, embriologia, anatomia teórica e histologia teórica me salvaram tudo pela fisiologia. Então, tipo, eu me dedicava muito a estudar fisiologia, porque histologia teórica é basicamente fisiologia, e anatomia teórica, a gente não sei se era porque a gente tinha uma professora de fisiologia, que por mais que fosse carrasca, ela dava uma aula sensacional, né, Andressa? Eu e a Andressa era da mesma turma no início, era uma aula sensacional, era uma professora assim. A gente continuou na mesma turma. É verdade. Tá, a gente era da mesma turma antes, é porque Wagner e Luiz era de outra turma e eu e a Andressa de outra, agora a gente tá tudo numa turma só. A gente era das melhores. Polêmica. Eu não vou comentar nada, mas tudo bem. Voltando ao assunto, sempre me salvava histologia, mas na prática é só decoreba. Anatomia é só decorar onde é que tá a porra e o negócio. Só que tem um porém de anatomia, porque anatomia, às vezes o professor, isso daqui é o cadáver, ele faz assim, ó, joga e cai na prova, você tem que dizer qual é o lado, se tá pra cima, se tá pra baixo, se é direito, se é esquerdo, se é pra frente, se é pra trás. Então você tem que botar a lateralidade também de lá e escrever direitinho.
Em histologia, basicamente, era decorar as fotos, porque não tem como. Sim. Gente, tecido epitelial glandular, até hoje, eu não consigo entender a diferença de uma túbula acinosa para uma tubular normal. Não dá para entender, aquilo é muito complicado. Então, a gente só fazia decorar. Só fazia decorar. É uma coisa que até a Andressa falou que é interessante, que se você não aprender agora no ciclo clínico, você aprende no ciclo clínico, que quando eu fui pagar psiquiatria com o professor Estácio, eu aprendi basicamente tudo aquilo que me faltava de neuroanatomia, das vias lá, extrapiramidais, aquela coisa louca toda. Na psiquiatria eu consegui entender, porque me fez sentido ali dentro quando eu vi o contexto diagnóstico. Então, foi tranquilo, amei, inclusive eu penso em fazer psiquiatria hoje em dia. Então, veja, quem odiou a neuroanatomia e de repente tá pensando em fazer psiquiatria, então, tipo, deu um up aí, uma evolução, né? É porque quando você vai pra prática real da prática clínica, dá uma melhorada na vida. Ou não, mas a gente acredita que dê. Olha, Raíssa aí no comentário. Respeito minha anatomia, Raíssa maravilhosa. Eu amo. Eu gosto de provas. Mano, eu gosto de quem sabe formular provas, né? Tem um professor específico lá que ele não sabe. Ele dá o conteúdo, aí vai colocar A, B, C, D, F, G, H, T, Z e vai colocar para você colocar verdadeiro ou falso. Aí, tipo, tudo bem, a gente consegue até tirar uma notinha legal, mas... Pior prova. Cadê a noção? Eu estudei tanto pra, tipo... E tem outro professor que bota pra torar, que ele cobra a alma. Tá vendo esse lápis? Pronto, você acha que ele não tem alma, mas meu professor vai acreditar que ele tem alma. Ele vai cobrar essa alma, tá? O nome disso é bioquímica. Ele vai pedir que você se forme. Você tá no primeiro período e ele quer que você seja formado para resolver essa prova, tá? É assim. Já era o próximo tópico que tava aqui, lidar com pessoas e professores. Eu quero falar de prova. Eu acho assim... Eu acho que o problema de prova é porque da histologia da anatomia, porque você pode estar sabendo o conteúdo, mas na hora que você chega, dependendo do estado da peça, da lâmina, de como vai ser a prova e tudo mais, nada serve, sabe? De histologia, teve várias vezes que, meu Deus do céu, sabe? O conteúdo todinho, ficava passando da prova, ficava explicando. E na hora da prova, meu Deus, não sabia nem o que era um mastócito. Não sabia. Não sabia do que era. Era um macrófago, não sabia que era não sabia, olhava, meu Deus, o que é isso? É isso. Você pode saber, mas na hora a peça ou a lâmina não ajudar. Teve uma prova de neuroanatomia que, meu Deus do céu, foi muita sorte. Tinha um giro, não sei se vocês lembram, uma peça que estava toda assim, o cérebro já estava todo Teve uma que deu briga comigo. E aí... marcou lá, meu Deus do céu, o que é isso? Eu virava, olhava e não sabia o que era. E você só tem 1 minuto, né? Detalhe. Olha lá. Aí tem outra coisa também que pegava muito, era tipo assim, o professor na aula dizia assim, rosas são vermelhas e violetas são azuis. Aí na hora da prova era assim, qual é a massa do sol? Sabe? Era uma coisa difícil essa questão. Prova de fisiologia. Pronto, era isso, gente. Teve um dia que, tipo assim, que eu briguei com o Erison, meu Deus, que eu falei, não, porque a pinça estava no negócio lá do cerebelo lá, que era, eu acho que era no... Esqueci agora, meu pai, naquele socozinho que tem assim. Gente, eu não lembro nada do cerebelo. Sim, que tem o nome língula, que tem o nome... Que, tipo assim, no caso era até língula, eu coloquei língua, mas, tipo assim, era um negócio que na divisãozinha entre cada tipo de subunidadezinha que tinha. Aí, no suco. No suco mesmo. Aí, tipo assim, ficou muito em dúvida se estava na estrutura ou no suco. Aí eu, mas aqui, olha, está na estrutura, isso aqui é mais, tanto no suco, isso aqui é mais, ficou mal discussão, meu pai, mas isso aí é o de menos, Eu quero falar do próximo tópico, tô ansioso. O próximo tópico eu quero falar. É lidar com pessoas e professores, adaptação, porque, por exemplo, eu mesmo, vou comentar. Deixa eu explicar logo o que eu notei aqui. No meu caso, eu passei muito tempo estudando em casa sozinho, então eu não estava nem mais acostumado a lidar com professores, com pessoas e tal, né, colegas de turma e tal. E quando começou o curso, né, gente, a gente teve que lidar com a galerinha e com os professores, até também com alguns alunos que a gente ficou assim, meu Deus, como é que essa pessoa está nesse curso de medicina? Como é que essa pessoa está fazendo medicina? Eu não entendi, né? E também com alguns professores, no meu caso, por exemplo, você sabe, né, que tiveram algumas assim, intrigas, por exemplo, com fitoterapia, neuroanatomia também, algumas situações, que dá uns estressezinhos, né? Mas
A gente vai levando. Pode comentar agora vocês aí. Agora fofoca, viu? Olha, com neuro eu não sabia que tu tinha tido problema, mas, tipo, eu acabei começando o período amando todos os professores e odiando, no final, odiando quase todos. Porque eu gosto muito de pensar que a gente deve respeitar o outro, né, dentro da condição daquele espaço que aquela pessoa tá. E quando você chega na faculdade, você vê que professores da faculdade não é professor de cursinho que vai lhe dar uma apostilhazinha com tantas questões para você fazer, já escolhidas, não. Eles dão um assunto, são 3, 4 livros que eles se baseiam para fazer a aula e você se foda para estudar em casa, né? Só que tem professores que eles são muito gente boa, eles são os anjos, né? Diga até que são os anjos. Eles vão ali, vão dizendo, ó, por esse livro é melhor, por aqui é melhor. Só que tem outros professores que não. A gente teve um professor que ele entrou em sala de aula só para fazer terror. Gente, foram 2 horas só de terror. O professor fez 2 horas, deu umas 2 horas, não foi? Foi na quinta-feira, no final do horário, nem era a aula dele, ele entrou na hora de outro professor que ia faltar, era do mesmo módulo, e ele ficou 2 horas fazendo terror, debochando do que a gente não sabia. Isso, para mim, aquilo ali... A cobra vai fumar. Isso, tipo, é uma coisa assim, que eu acho completamente sem noção, sabe? E, tipo, depois que chegou, ele se achava demais, até a forma, botava um jaleco, se posicionava na sala. A gente teve alguns professores que debocharam por a gente ser cotista, de quem era cotista. A gente teve professor que debochou da voz das mulheres, que debochou do conhecimento das pessoas de escola pública. A gente tem professor que assediou dentro da sala de aula, né? Então, tipo, às vezes as pessoas não entendem até que ponto é um assédio, mas houve esse assédio, houve esse impasse, houve esse incômodo, né? Durante algumas aulas. Então, são coisas muito fortes que acontecem, principalmente na universidade pública, que às vezes a gente deixa passar de lado, né? Então, eu terminei, eu até estava comentando com a Andressa colocou mais um na colista, não sei se ela lembra, que a gente comentou essa semana. Eu acabei odiando professores, assim, de uma forma que eu nunca achei que eu iria odiar professor, porque sempre professor, para mim, é uma professora muito respeitada, que ele deve ter todo o respeito. Mas, gente, o lado... não tem uma tal da Carol com K? Tem professor que é pior do que ela, consegue ser pior do que ela. Gente, é surreal isso, é sério, não é brincadeira. A gente ri de nervoso, né? A gente ri de nervoso. Porque é sério, tem professores que eles estão ali para lhe destruir, não é para ensinar. E o pior de tudo é que esses professores, quando eles mostram as garras logo no início, tudo bem, você já se prepara, você já sabe, tem gente que comenta. O pior de tudo é quando o professor ele não é assim. É o professor que lhe acolhe, mas no final lhe dá lapada, sabe? Tipo, é o professor que tá ali do seu lado, tá lhe incentivando, tá dando tudo bem, no final do período vai falar mal de você, vai colocar assim. Isso não aconteceu comigo, aconteceu com diversos outros amigos meus da sala, que tinham professores que vinham falar mal dos outros amigos, mas que durante o período tava lá do lado dele, tava apoiando, dizendo que tava certo, tava aprendendo, tava não sei o quê, sabe? Isso me deixava muito triste. A coisa que eu vou mais falar, assim, é no meu papel como representante de turma, né? Que eu tive que lidar muito com o professor, muito com outros setores da faculdade, assim, pessoas no geral, né? Assim, é uma coisa que, aproveitando só para não esquecer, esse negócio que o Matheus falou agora de professor, como aluna, né? Voltando como aluna, de professor mudar no fim do período. É muito triste, gente. Aconteceu comigo, de ter um professora, não direi quem é, que eu passei o semestre todinho super de boas, e quando foi no final, por causa do desentendimento de uma avaliação, a pessoa se tornou totalmente, assim, apática, sabe? Então, foi bem chato, sabe? Você tá sempre dando assistência e tudo mais, e naquela hora ele acabou o período, vamos se livrar agora já, né? Então vamos também cortar contatos desse tipo. Eu acho que, assim, mesmo cortando os contatos, não ser apático ou não tem uma... como é que eu posso dizer? Não tem assim, uma justificativa, assim, correta, né? Não é o que deve ser feito. Como representante de turma, assim, eu lidei muito, assim, tanto com o aluno como com o professor, com incompreensão, com inflexibilidade. Matias eu quis matar. Matias é uma pessoa delicada, que eu quis matar várias vezes. Não, mas eu tenho justificativas para isso. Eu quase desisti da liderança de tudo. Mas, enfim, não vamos discutir isso aqui. Não vamos discutir isso. Isso é dramático, André. Vocês viram que ela é sentimental. Que o meu saco até o sabe? Enfim. Eu sou um amorzinho, assim, gente, quando eu quero. Professor, assim, discutir coisa de sala. Eu quase peguei briga com o professor, fazia leves, assim, por causa de mudança de avaliação e tudo mais. Foi tenso. Foi os momentos que eu fiquei, assim, mais tenso, assim, de, meu Deus, eu vou pegar uma briga agora.
Vou me intrigar. Foi um negócio assim, graças a Deus não aconteceu, né? Porque esse professor tem um contato até hoje. E assim, foi incompreensão e flexibilidade, principalmente quando a gente entrou no período EAD. Então, assim, vocês vão lidar muito com essas coisas, porque o professor vai ver normalmente a perspectiva dele. Tipo, lidei com um professor de que no EAD achava que era responsabilidade do aluno ele não ter uma internet de qualidade, não ter alguma coisa para assistir a aula, alguma coisa para fazer a prova. Isso era culpa do aluno, sabe? Então, assim, era uma coisa delicada, porque eu tinha que conversar, tentar convencer o professor e transmitir o que o pessoal da turma estava se sentindo, que não estava acolhido, que não estava sendo, que não estava entendendo, sabe, assim mesmo. Então, fora isso, também tinha questão, tipo, tem professor que demora demais para responder, que não está tão disponível, e aí acaba que eu vou ali falar com o professor, mas também tem aluno que está me cobrando resposta, tipo, e professor tal, não falou ainda, André, e tudo mais. Às vezes, assim, Gabriel também está na liderança agora, e Matheus também se envolve bastante com a gente, né, para resolver as coisas. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba tendo uma imagem para dentro da turma de que a gente não está fazendo algo, que a gente não está se esforçando tanto, mas na verdade é porque, às vezes, realmente o outro lado não ajuda a gente também, sabe? A gente lidou agora nesse período de estar ligando direto para falar com coordenação e ninguém atender a gente. Voltando ao tema, e falando em relação a professores, vocês também vão se estressar com a coordenação. Por quê? Porque às vezes a coordenação não lhe responde, sabe? Não Você fala, não responde. A diretoria de centro é mais efetiva, mas vai ter eleições recentemente, dia 30/3 a gente vai voltar e vai trocar. Eu já tenho um chapa interessante e espero que consolide para dar certo. Podemos voltar para a nossa matéria, já desabafei. Esse negócio de lidar com pessoas é um negócio angustiante. Eu coloquei assim, pessoas e professores, como se professores não fossem pessoas. Era pessoas da turma. Meu Deus. Era para ter que lidar com colegas de turma assim, e professores. mais difícil lidar. Assim, eu acho que uma das pessoas da turma sou eu. Lidar com pessoa viu? Eu acho que uma das pessoas mais difíceis de lidar da turma sou eu. Eu sou muito explosivo, muito estressado. Eu acho que eu sou mais. Eu confesso. Na verdade, eu acho que todo mundo é explosivo ali de alguma maneira, porque, vez ou outra, eu posso ser tóxica para você pode ser tóxico para Wagner, todo mundo é explosivo na sua maneira, né? Só que algumas pessoas, a gente passa um pano, aí outras a gente não passa pano, aí fica nessa, né? Mas, no geral, pessoal que você está assistindo, nossa turma é boa, não é ruim, não. Sim. Tranquilo. É a primeira turma da FPB que separou a turma, porque a gente, no primeiro período, a gente divide a turma. E não teve bronca, não teve briga, não teve nada. Foi muito tranquilo. A gente é muito de boa, tranquilo. De verdade. É a turma mais unida que faz mais festas. O acolhimento mesmo. Mas é aquele negócio, às vezes você tá estressado com a coisa da faculdade, aí vem uma normal. Falar no momento que você está descansando, e aí você fica mais estressado ainda. É isso, gente. Mas realmente, no geral, a turma foi bem acolhedora. Tipo, eu acho que a gente acabou lidando muito com as dores do outro, entendeu? Tipo, compartilhando os sofrimentos e tal. E foi indo, no final acaba que dá certo. Mas estamos no começo, né? Tudo pode mudar ainda. Mas até agora, sim, sempre que alguém tava com problema, todo mundo, assim, se disponibilizava, de certa forma, sabe? Cansei várias, tipo assim, fiz muita amizade, na verdade, é assim, de estar uma pessoa usar intimidade, chorando, eu chegar lá e conversar, sabe? Tipo, é isso, é você ajudar. É o BBB da vida real, meu povo. Teve alguns comentários, né, do pessoal da turma que não tá aqui, né, mas eles colocaram no grupo lá. O primeiro de Daniel falou assim, que muitas coisas, para ele foi difícil a adaptação, mas o principal é a saudade da família para quem mora longe. Eu acho que para vocês também, né, isso foi bem complicado. Bianca também falou assim, muito assunto, muita aula, definir o tempo para estudar e ter vida, mesmo assim. No caso, também já falou sobre isso. A Ananda colocou a quantidade de tempo de aula, realmente. A gente realmente comentou também sobre isso. O Wesley colocou assim, o mais difícil para mim foi lidar com uma realidade totalmente nova, além da carga pesada de compromissos que te fazem te deixar de almoçar às vezes. Como a gente também falou e também como a gente tinha comentado no começo, né? De vir para outra realidade. E de resto é isso mesmo.
No caso, eu queria abrir só um espaço para vocês falarem especificamente, se tem alguma coisa assim que ficou, se vocês falarem, tipo, mais específico, mais individual, sobre adaptação e tal. E eu acho que foi isso. Tem uma coisa que Loise falou logo no início que eu acho muito interessante, que é a questão de às vezes a gente não se sentir pertencente àquele espaço. Eu lembro de uma fala de Wagner, que ele disse que ia para a universidade e não se sentia ali. Eu tenho 1 ano e meio na universidade e eu ainda não me sinto pertencente ao espaço da universidade. Por quê? Porque o curso médico, o curso de medicina, ele é para elite, ele é para pessoa branca, rica, heterossexual, homem, né? A gente sabe muito bem disso, a gente vê no corredor, a gente sabe dessa evidência. Então, quando você foge um pouco desses padrões, quando você se aparece quanto pobre, quando você se aparece quanto mulher, quando você se aparece, sobretudo, quanto não heterossexual, né? Quando você segue alguma sigla das diversidades sexuais e de gênero, e o pior de tudo, quando você junta todas essas vulnerabilidades, você percebe que tá no curso de medicina não é para você. O curso de medicina não é seu, né? Ele não foi criado para gente. Eu falo para gente porque nós 4 aqui representamos algum grupo desses grupamentos, né? Dessas pessoas. Isso é muito interessante pensar, porque a maior dificuldade para mim, que foi e ainda continua, é se sentir pertencente dentro da universidade. Por mais que sua turma seja acolhedora, por mais que você tenha grandes amigos, por mais que você tenha professores que vão lhe abraçar, vão dizer, Matias, eu estou contigo. Quando você pensa na questão do espaço, você percebe que você não é bem-vindo naquele local. Eu acho que isso é importante registrar, porque o curso médico ele é frisado para o heterossexual branco, né? Então, o homem heterossexual branco. Quando você vem contra esse corpo, quando você vê um corpo completamente disforme desse espaço, você percebe que eles vão violentar você da pior forma possível. Quando eu digo da pior forma possível, é de professor dizer que voz de mulher é irritante, é médico de Conselho Regional de Medicina dizer que não acredita que você vem de escola pública porque você é inteligente, só que você veio de escola pública, né? E a gente tá no Nordeste, imagina de pessoas que saem do Nordeste e vai pro Sul para sofrer a questão de ser nordestino, né? A pessoa de vocês, aí eu já tô passando um pouco da minha autoridade falando, questão de você ter dentro da diversidade étnica, por mais que o curso seja obrigatório nas diretrizes curriculares nacionais para o curso médico, a gente trazer essa temática, a gente debater isso, a gente escuta ainda estudante de medicina falar que artes é necessário no curso de medicina, a escuta de medicina que quer câncer para poder ter desconto em programas sociais. Então, tipo, são coisas que você escuta dentro do curso médico que lhe ferem de uma forma, que lhe machucam de forma estrondosa, né? Tipo, às vezes é uma coisa bem clara de falar isso, mas às vezes é tão velada que às vezes a gente não percebe, né? Eu já escutei pessoas brigarem com o pai porque o pai não queria comprar um ar-condicionado, né? Então, tipo, eu tô aqui no meu ventilador quebrado, que só tem uma hélice e não tá fazendo vento nenhum aqui. Então, tipo, de certa forma, isso machuca, sabe? Isso coloca porque você percebe que você é o único que tá ali. Então, de forma gerais, o que eu queria falar para a maioria do público do canal de Wagner são vestibulandos, é que quando disserem que o curso de medicina não é para você, realmente ele não é para você. Mas você vai ser o ponto fora da curva, né? Então, tipo, eu tenho um tio que chegou para mim e pediu para eu desistir de medicina porque disse que medicina não era para pobre. E realmente medicina não é para pobre. Ele não tá errado. Ele falou uma coisa real, mas eu fiz a diferença, eu fui um ponto fora da curva. E não é por mérito seu, não é você saindo do seu estado. É claro que a gente tem que ter um estado que lhe apoia, a gente tem que ter uma produção, uma questão toda mais social, mas é que você possa pensar e procurar as melhores maneiras possíveis de você ser esse ponto fora da curva. Então é interessante que todos que consigam assistir, principalmente essa parte final, pensem que fora a carga horária, fora a dimensão de conteúdos, que vocês vão se adaptar, o espaço do curso não é para isso. E a gente precisa de vocês no curso para que a gente mude essa realidade, né? A gente sempre naquela migalhinha, a gente vai ali, vai tentando mudar, as meninas respondem os professores machistas, a gente vai fazendo uma produção científica ali questionando isso, outra, né? Eu acho muito legal, mas é importante que os espaços sejam mais dominados. É tão provável que na nossa turma não tem ninguém com deficiência, né? Não que eu saiba, né? Não pode ser que tenha outra deficiência, mas uma deficiência psicomotora, assim, mais clara, a gente não vê. E a parte das cotas são destinadas para pessoas com deficiência, né? É tão provável que na nossa universidade não tem nenhuma pessoa transexual, cigana, que seja indígena, né? Assim, pelo menos não conheço. Transexual e cigana, eu sei que não, indígena eu não sei. Então, esses espaços, não é somente os cursos de humanas que tem que ocupar esses corpos. O curso de medicina, ele necessita ocupar esses corpos para que a gente possa lutar contra esse professor que vai massacrar, né? Que chegou pra gente, massacrou, para a gente lutar contra esses conteúdos enormes, porque é muito fácil para a pessoa que tem dinheiro fazer sua comida, contratar uma empregada para limpar a casa,
casa, para fazer comida, para fazer tudo, mas a gente que vem da comunidade, como Wagner vem, como as meninas vêm do interior, a gente sabe que a gente que tem que fazer, né? Então, o tempo daquela pessoa é privilegiado, a gente vende o nosso tempo, né? A gente compra o tempo, né? A Andressa até falou isso, é muito interessante, né? Eu paguei a marmita para eu poder ter tempo de estudar. Tem gente que nem precisa pagar isso, então ela optou entre comer e estudar, né? Então são duas coisas meio opostas. Eu acho que é interessante a gente frisar isso, porque é uma coisa que me incomoda até hoje, que eu não me adaptei, são os espaços. Eu nunca me senti pertencente. Eu acredito que eu vou terminar o curso sem se sentir pertencente. Existem poucos espaços dentro da saúde coletiva, da medicina de família e comunidade, talvez ali um pouco pegando pela psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, que falam, conversam sobre isso, mas a maioria do curso não é, né? Então, as pessoas não é, os professores não são, os coordenadores não são, o departamento não é. Eu acho que é interessante, para incentivar vocês, que pensem que vocês vão entrar no curso de medicina não para ser somente médico, mas para ser o médico, o melhor médico que você pode ser, né? Aquele médico que vai mudar a realidade dentro da faculdade, se é a sua melhor versão. Vai mudar a sua realidade dentro da faculdade e vai mudar a realidade fora dela, né? Que a faculdade, ela é um berço para a construção da sociedade, né? Então, principalmente no governo neoliberal, e aí a gente vai cair na questão do bolsonarismo, que eu não quero nem falar, né? Mas é basicamente isso. Eu acho que seria uma mensagem de apoio, né? Principalmente o pessoal vai começar a estudar esse ano. Perfeito, Matias. Falou muito, falou tudo. Eu acho importante essa questão de falar de questão de preconceitos, que a gente acaba não falando durante a fala, mas é uma coisa que acontece, infelizmente. Então, como a Matheus falou, cada um aqui representa alguma parcela desses grupos e tudo mais. E é assim, não se deixar abalar, sabe? Eu percebia que eu ia tirar dúvida com o professor, e aí sempre tinha um grupo de meninos que iam também. E aí o professor escutava todos os meninos e me deixava por último, sabe? Mas mesmo assim, eu não parei de ir, sabe? Porque eu sei que eu precisava ir. Mesmo estando nessa... É chato, é ruim você estar numa situação de estar sendo oprimido, certo? Mas você precisa de toda forma daquilo. Então, não se abale, assim, é necessário às vezes ignorar esse tipo de sentimento, não ignorar do tipo, não levantar a pauta, ignorar naquele momento para resolver um problema assim imediato. Mas não seja uma sempre que tiver Lumena. oportunidade como agora... Você milita, mas não tipo precisa assim, ser daquele jeito, né? Não precisa, não é sempre que tiver espaço de fala, como agora a gente está tendo, você abrir isso. Existe sim preconceito dentro da faculdade, existe sim preconceito dentro do curso de medicina. Assim, eu passei por isso, não só, tipo, também teve outras situações, sabe? Tipo, de vir falar besteira, de escutar. Então, assim, mesmo que, assim, é um processo você se incluir, mas tente internalizar que aquele é seu lugar, certo? Mesmo assim, sendo muito difícil, você tem que entender, ali é seu lugar direito, você conquistou aquilo. Não é porque Cicrano e Fulano tá falando que não é, sabe? Assim, é uma coisa que eu sempre falo, tanto os meus amigos que estão no vestibular, como que estão na faculdade. Tudo é um processo, e todo processo de conquista vai ter distratores e vai ter pessoas altamente críticas que vão querer que você pare o que você está conquistando, certo? Às vezes é por inveja, às vezes assim, são vários sentimentos ruins, certo? Mas não se deixa abalar. No processo vestibular mesmo. Você nunca vai esquecer o que te disseram, sabe? Mas você tem que transformar aquilo em força. Outra coisa que eu quero deixar de mensagem é que levem as coisas na leveza da vida. Não precisa transformar tudo em algo muito sério, em algo é o fim de tudo, se eu não conseguir resolver tal coisa. Nada se conquista, assim, tudo que vale a pena você tem que trabalhar bem mais, certo? Aí vamos lá, a coisa que eu quero falar é, tipo assim, problemas que eu vejo que a gente acabou não falando, de falta de humanização que eu vejo bastante, sabe? E de pessoas que acham que vão se formar e vão trabalhar, que a vida vai ser uma Unimed, sabe? Que não vai ter que lidar com pessoas que enfrentam problemas que causam aquelas doenças, que que vai ser uma coisa bem assim, o seu paciente vai chegar com a vida perfeita, que surgiu uma doencinha que você vai resolver. Não é assim. A escuta, como a Matias falou, é uma coisa importante, e a gente vê, assim, durante o curso, que muita gente menospreza isso, menospreza essas práticas que são alternativas, certo? Como aurículo quer ter muita escuta, sabe? Então, assim, infelizmente a gente lida com isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso é rede de apoio.
lembre-se que você não está sozinho no processo, você sempre tem várias outras pessoas, não importa que, tipo assim, não só da tua turma, mas também de outras turmas, de outras faculdades. Então, não se sinta sozinho no processo. E quando se sentir mal, ter que conversar com alguém externo que você está sentindo. É muito bom. Se fechar, nunca se isolar, nunca é uma solução boa, sabe? Nesse tipo de coisa. Principalmente um curso pesado como esse. É isso, gente. Perfeito. Me chame de novo para outro vídeo. Ai, perfeito, viu? Pode esperar que eu vou chamar mesmo, viu? O povo adora. Vai, Luiz. Faz 2 anos. Wagner disse que me chamar. Já faz 2 anos. Ele só me chamou hoje. Ai, que ranço. Esse já é o segundo vídeo que tu participa, Peste. Deixa de reclamar. Eu não fui Acho que convidado Luiz para é a esse rolê. primeira. Como sempre, eu Só sou primeiro. banalizado. Na verdade, você tá menosprezando a minha imagem. Tem um vídeo seu que eu tava passando assim, ó. A sua imagem apareceu já no canal. Realmente, todo mundo já apareceu. Vocês já falaram perfeitamente sobre tudo. Eu ia falar sobre 2 coisas, que era essa rede de apoio, mas a Andressa já falou super bem. Obrigada, Andressa, você achou. E só a única parte, coisa simples, é que você que está entrando, nunca se compare com o outro, nunca. Sobre hipótese nenhuma, não se compare. Porque tem uma alusão, que eu não sei quem me contou um dia, não sei onde é que eu vi, que cada planeta, ele demora determinados dias para dar a volta ao redor do Sol. E da mesma forma somos nós. Tem gente na minha turma que entrou com 18, tem gente que entrou na minha turma com 48, gente. Cada pessoa entrou em uma determinada fase da vida que traz consigo experiências diferentes, mas o universo, Deus, não sei o que é que você acredita, selecionou aquele momento com aquelas pessoas para ela entrar ali, com aquela idade, porque era importante para ela estar naquele momento ali. Então, se você não passou e um coleguinha seu passou, o tempo dele era aquele, e o seu também vai chegar. Então, não se compare se você não conseguir passar de primeira. E também não se compare quando você estiver lá dentro. Porque, como o Matias bem falou, nós partimos de realidades diferentes. Eu tenho dificuldade de fazer um alimento, de ter o dinheiro de pagar, mas outro não. Aí você fica, poxa, aquela pessoa tirou 10, eu só tirei 7. Por quê? Porque ela teve determinadas facilidades na vida dela que permitiram ela estar ali. Então, não se frustre com suas limitações. E nunca se compare, porque pessoas são diferentes. E eu tenho certeza que na sua multiplicidade, na sua diferença, nas suas características, você será um incrível profissional com tudo isso. Tem pessoas esperando por você. Então, não desista porque, tal pessoa é melhor, tal pessoa é foda, e eu não sou nada disso. Você é assim. Só não se compare. Só isso. Perfeita. Olha, Luiz, eu me identifico muito com a tua fala. E para mim, isso foi até um problema também, porque de chegar no curso e ver como eu sou, tipo, muita gente mesmo duvida, tipo, das minhas capacidades, por alguns trejeitos, pela minha forma também de ser, pela minha aparência, talvez, não sei. Aí eu falo assim, meu Deus, esse menino. Aí quando vai ver, o menino toca instrumento, dança e faz medicina. Que nem a professora mesmo de MH na sala de aula. A professora falou assim, gente, eu fico passando com o Wagner, porque, tipo, ele tá isso aqui mais lá, tá isso aqui, tá em extensão, tá em mentoria, tá em liga, isso aqui mais lá. Ele do nada aparece tocando instrumento e tal. Só que, tipo assim, eu me vejo muito nisso, porque às vezes eu fico muito me comparando e fico querendo, tipo, me provar como uma pessoa, tipo, que é capaz de estar naquele curso. E, tipo assim, querendo mostrar, tipo assim, não, eu mereço estar aqui, gente, eu tenho capacidade também, da mesma forma como vocês, entendeu? Então, fica naquela cabeça, então eu tenho que entrar na monitoria, eu tenho que entrar na extensão, eu tenho que entrar nas notas boas e tal, entendeu? Porque às vezes também eu fico me comparando muito, também querendo muito me afirmar, entendeu? E isso me acaba, às vezes, me afetando, que eu também, tipo, tento mentalizar que não deve ser assim, eu tenho que ter um momento meu comigo mesmo e pensar em mim, não, tipo, nas outras pessoas. Entendeu? Nesse sentido, no caso, né? Mas isso, gente. Posso que vocês discordem no que eu vou falar agora, mas se eu falar para montar um currículo bom, você tem que ser monitor, você tem que fazer pesquisa, você tem que colocar na revista. É bem Matias. Matias, ele é bem isso, porque ele quer ser professor, obviamente, então você tem que formar um currículo bom. Enfim, não é a situação que eu quero relatar. Tem gente que fala que você tem que formar um currículo bom para você ser um profissional reconhecido. Mas você tem que ter a sua diferença. Eu não vou ter monitoria, meu amigo, sou pior por causa disso. Não, eu sou excelente com as mãos. Eu sou um excelente cirurgião. E eu não necessariamente preciso ter feito monitoria. Não teve o tempo de entrar na monitoria, não tem problema nenhum. Não sofra por não ter tido determinadas oportunidades.
faça o seu melhor nas oportunidades que você tem. Na questão de formar currículo, acho que as pessoas acabam entrando em muita coisa que às vezes nem bate assim com a pessoa. Então, assim, o conselho que eu dou entre naquilo que você acha que completa você, que faz parte de você, entendeu? Assim, tipo, é uma coisa que realmente ali me interessa, uma coisa que eu vou trabalhar de verdade por aquilo, que vou me sentir bem fazendo aquilo. Mas se você não conseguir essa oportunidade também, não é o fim do mundo. Porque, como pegando a fala que o Luiz falou, eu acredito que, assim, as oportunidades, elas surgem de acordo com sua vida e você é uma construção contínua, certo? Então, talvez você não ter tido aquela oportunidade, ou você ter tido aquela oportunidade, ou você ter que fazer tal coisa, mas que outra pessoa faz parte da sua construção como pessoa e do que você vai ser no futuro, entendeu? Então, não se culpe, não ache que, meu Deus do céu, porque eu podia ter isso, e para a vida de tal pessoa é mais fácil do que a minha, porque ela conseguiu isso, aquilo, e ela tem isso, aquilo. Não, porque isso faz parte da sua construção, entendeu? Tem uma coisa que as meninas falam aí que é bem interessante, essa questão de multiplicidade. Por exemplo, o Luiz fala dessa questão do currículo, é porque eu tenho vontade de seguir carreira acadêmica, como ela falou, eu tenho vontade de fazer mestrado, doutorado de saúde coletiva, e minha linha de pesquisa eu só tenho na USP. Então, de mim exige-se que tenha um currículo assim, né, que eu tenha participação e etc. Mas é uma coisa que eu deixo bem claro, é que, tipo, por exemplo, para mim é fácil dominar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para mim é. Mas eu entendo que tem momentos na minha vida que não é. Por exemplo, faz recentemente que eu fiquei doente. Mas eu estava doente, foi por outro motivo, motivos externos, de família, etc. E eu parei, porque eu sei controlar até onde eu vou. Então, por exemplo, eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Agora, durante a live, eu estava terminando de ajeitar um artigo que a professora mandou para mim. Então, eu consigo fazer. Então, é uma especificidade minha. Eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu ajeitei todo o artigo, li, corrigi ele todinho, botei referência, tudo certinho durante essa live. Mas é porque é uma especificidade minha. Se você não consegue, você não é pior do que eu, ou você é melhor do que eu. Você é apenas diferente, porque muitas vezes eu estou fazendo 2, 3 coisas e nenhuma sai boa. Talvez você que faça somente uma sai perfeita. Então vai depender de cada um, né? Então, tipo, pra mim é muito fácil fazer 10 coisas, né? Tipo, eu e a Andressa tava praticamente tudo junto. 4 extensões, 20 mil ligas, 200 mil matérias, tá? Todo dia eu vi a Andressa, né? Tava uma coisa só, eu e a Andressa. Mas, tipo, é porque a gente consegue, né? A gente deu conta. Se eu não conseguisse, eu iria diminuir, como eu vou diminuir agora, né? Já que a gente vai pagar 1.200 matérias, eu não vou pegar nenhuma extensão. Pelo menos até hoje, até esse presente momento, eu tô dizendo que não vou pegar extensão. Não sei depois. Gente, então é isso. A live foi muito produtiva. A live não, né? Tipo, o vídeo foi muito produtivo. E espero que vocês tenham aproveitado bastante, mas lembrem-se de se inscrever, de compartilhar, de curtir e tal. Eu vou deixar também o Instagram de cada um aqui, dos meninos, de Andressa, de Luiz e de O Matias. meu não tem porcaria nenhuma, mas vamos Se permitirem, né? Se permitirem e tal. Olha pra Eu cá. sou tímido. Aí eu boto aqui embaixo para vocês seguirem ele também. E tal. E também tento trazer novamente eles aqui. Se vocês gostarem, então deixa o like, né? E comentar.